E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouco mais sobre a dinâmica do movimento circular. Lembrando que na videoaula anterior a gente discutiu um pouco sobre como determinar a direção radial em um corpo que descreve uma trajetória circular, bem como é que a gente faz para determinar a força centrípeta. Lembrando que a força centrípeta é a soma de todas as forças que atuam na direção radial de um corpo que descreve essa trajetória circular. Eu vou discutir agora com vocês dois exercícios que de uma certa maneira funcionam de uma forma bastante prática de se verificar como é que a gente resolve problemas de dinâmica no movimento circular. Nesse primeiro, nós temos a seguinte situação. Uma pedra gira num plano vertical, presa a um barbante de 1 metro de comprimento com velocidade constante de 10 metros por segundo. Determine a tração nesse ponto mais alto e no ponto mais baixo dessa trajetória. Primeiro, para início de conversa, descrever uma trajetória circular num plano vertical, você pegar essa pedra, amarrar na ponta do barbante e fazer com que ela descreva essa trajetória circular nesse sentido aqui, num plano vertical. Então, poderia visualizar isso da seguinte maneira, desenhando um círculo, e como eu quero determinar qual é a intensidade da tração no ponto mais alto e no ponto mais baixo, eu vou desenhar essa pedra quando ela está nessa posição e nesta posição aqui. O sentido adotado, o sentido que ela gira é o de menos, mas para não deixar as coisas tão abstratas assim, vamos imaginar que essa pedra está girando nesse sentido, no sentido anti-horário. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é, para determinar a intensidade da força, tração no ponto mais alto e no ponto mais baixo da trajetória, a gente vai primeiro ter que determinar como que as forças atuam sobre essa pedra neste ponto mais alto e no ponto mais baixo, naturalmente. Então este é o barbante que eu havia mencionado no enunciado, que une o centro da trajetória com a posição dessa pedrinha. Primeiramente, nós temos uma força-peso que atua sobre essa pedra. A força-peso nos nossos desenhos nós representamos por essa força atuando verticalmente para baixo. Agora a intensidade da força-tração. Percebam, nessa situação, para que essa pedra ela fique descrevendo essa trajetória circular, tem que ter sempre, em todo ponto, uma força que atua para o centro da trajetória, para que esta trajetória seja continuamente encurvada. Esta força, nesse caso, responsável por esse contínuo encurvamento é a força-tração, que aponta neste ponto com esta direção e esse sentido, representado por este vetor em preto aqui. Toda trajetória circular tem que ter uma força que a gente chama de força central para que a trajetória dela seja continuamente encurvada. Estas são as duas únicas forças que atuam sobre essa pedra nesta posição. Justamente não tem força normal, não tem força de atrito. Os atritos com o ar são obviamente desprezados nessa situação. Como o objetivo é calcular a intensidade da força-tração, vamos partir para esse cálculo. A força centrípeta é igual a m vezes v ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. Lembrando que a força centrípeta é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. Vou traçar essa direção radial agora. Vejam, o centro da trajetória é esse ponto aqui. A direção radial é a direção que une o centro da trajetória a essa posição da partícula. Vejam que as duas forças que atuam sobre essa pedra atuam nesta direção vertical. E como as duas apontam para o centro da trajetória, as duas serão positivas. Então, no lugar de Fc, eu coloco T mais o P de peso. E aí, isso aqui vai ser igual a m vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Agora eu vou começar a dar nome aos bois. Lembrando que no lugar de T de tração a gente não coloca nada. No lugar de peso eu coloco a massa dessa pedra. Cadê a pedra? Ih, não dei o valor da massa da pedra. Então vamos fazer o seguinte, para fins de simplificação, vamos considerar que a massa desta pedrinha seja de 1 kg, que é uma massa perfeitamente dentro dos padrões normais. Repetindo, o peso é a massa desta pedrinha que vale 1 vezes a gravidade que vale 10. Isso vai ser igual à massa da pedrinha que vale 1
vezes a velocidade dela, vale 10, eu vou elevar ao quadrado e agora eu vou dividir pelo raio. Ora, o raio dessa trajetória circular é justamente o comprimento do barbante. Vejam, o raio não é do centro até a posição, do centro até a periferia? Pois bem, esta distância toda aqui, o raio, é o próprio comprimento do barbante, que eu disse que vale 1 metro. Vou dividir isso aqui por 1. Adiante nas nossas continhas, a tração mais 1 vezes 10, geralmente dá 10. Aqui à direita do sinal de igualdade nós teremos a seguinte situação. 10 ao quadrado 100, vezes 1, 100, dividido por 1, 100 também. Daqui eu tiro que a tração vai ser dada pela diferença entre 100 e 10. E isto dá, naturalmente, 90 newtons. Esta é a intensidade da força-tração nesse ponto da trajetória, no ponto mais alto. Para determinar a intensidade da tração agora no ponto mais baixo, a gente vai ter que começar isso aí primeiramente identificando as forças sobre essa pedra nessa posição mais baixa. Então deixa eu traçar aqui o barbante até a posição dessa pedrinha. Aqui a força-peso continua apontando para baixo, como em todas as situações. Deixa eu representar o peso pela mesma cor que eu representei antes. Força-peso apontando para baixo. Além da força-peso, nós temos a força-tração, que, como eu mencionei, neste exemplo, ela funciona como uma força que continuamente encurva essa trajetória, de tal maneira que a força-tração, para que isso aconteça, deve apontar sempre para o centro, neste exercício aqui, que fique bem claro. Identificadas as forças, vamos partir para a equação que vai me resolver esse problema. Força centrípeta igual a m vezes v ao quadrado dividido por r. Aqui, a direção radial agora é a direção que une o centro da trajetória com a posição da partícula. Agora a direção radial é essa aqui. Na verdade é a mesma que antes, né? Mas vejam que ainda assim a tração e o peso continuam atuando nesta direção radial. Só que somente a tração aponta para o centro da trajetória, a força-peso não aponta para o centro da trajetória, ela atua em sentido contrário. Pelo fato do peso não apontar para o centro da trajetória, o peso não vai ser positivo, somente a força-tração é que entra no lugar de Fc como positiva. A força-peso vai entrar na composição da força centrípeta, só que negativa, por não apontar para o centro da trajetória. Isso vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo r. Agora, a gente vai proceder da seguinte forma. Tração menos. O peso é a massa da pedrinha, que eu considerei como 1, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai ser igual à massa da pedrinha, que é 1. A velocidade é a mesma, pois se trata de uma velocidade constante, 10 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 1. Que a gente vai ter uma situação muito parecida com o caso anterior. A única diferença é esse sinal de menos que está presente aqui. Tração menos 10, isso aqui, do lado direito do sinal de igualdade, a gente sabe que vai dar 100. Daqui nós tiramos que a tração vai ser igual à soma de 100 com 10. A tração vai ser igual a 110 newtons. Esta é a intensidade da força-tração. Percebam, portanto, que a corda, quando passa pela posição mais baixa da trajetória, vai estar mais tensionada, justamente pelo fato da tração ser um pouco maior nesta posição. Ok? Muito bem. Então, esse é o que eu tenho a lhes dizer em relação a esse exercício. A gente vai fazer um exercício um pouco diferente agora, onde este carro, isso aqui é a visão frontal de um carro que descreve uma pista, descreve uma trajetória circular, está fazendo uma curva num plano horizontal. Então é como se o carro estivesse descrevendo essa trajetória circular, esta curva neste plano, num plano horizontal. Pois bem, esse carro ele tem 1000 kg, agora eu dei o valor da massa, a velocidade com que ele descreve essa trajetória é 20 metros por segundo, o raio dessa trajetória é de 200 metros, e eu quero saber quanto que deve ser o valor do coeficiente de atrito oferecido pela pista
para que esse carro não derrape. Porque o que acontece é que tem que ter um coeficiente de atrito adequado a esta velocidade do carro. E a gente está interessado em determinar que coeficiente é esse. Antes da gente começar saindo aí, loqueando, fazendo algumas continhas, vamos identificar as forças que atuam sobre esse carro. Como esse carro descreve uma curva num plano horizontal, nós temos a força peso, que aponta para baixo. Aqui temos uma força normal, porque aqui esse carro está comprimindo uma superfície, algo que no exercício anterior não acontecia. E aí, além dessas duas forças, a normal e o peso, a gente vai ter uma força de atrito associada a este coeficiente de atrito. Lembra que eu falei que na trajetória circular nós temos que ter uma força que aponta sempre para o centro da trajetória, de tal maneira a encurvar continuamente essa trajetória? Pois bem, neste exemplo, a força de atrito é esta força central, que aponta para o centro da trajetória e que vai encurvar continuamente esta trajetória. Vai fazer com que esse carro possibilite ter essa trajetória circular. Tendo em vista isso, a gente vai partir para a força centrípeta, que é a equação que nos permite determinar a força, ou as forças, ou alguma coisa que a gente queira resolver, como no caso, o coeficiente de atrito. Lembrando que agora, a direção radial é a direção que une o centro da trajetória, que eu vou imaginar como sendo esse ponto aqui, até a posição do corpo. Esta é a trajetória, esta é a direção radial. E de todas as forças que atuam sobre o carro, somente a força de atrito atua nessa direção radial. E mais, esta força de atrito, ela aponta para o centro da trajetória. É por isso que ela vai ser positiva. Força de atrito vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Pois bem, agora a gente vai proceder da seguinte maneira. Vocês lembram que a força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal? Pois bem, onde tem força de atrito, eu vou colocar o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso aqui vai ser igual a m v ao quadrado dividido pelo raio. Vejam que nessa expressão já aparece o símbolo para o coeficiente de atrito que a gente quer determinar. Nessa situação, como esse carro não apresenta movimento na direção vertical, eu posso considerar que a normal que aponta para cima é igual ao peso que aponta para baixo. E isso é importante, porque no lugar de m de normal, eu posso colocar o peso desse carro, que é calculado como sendo m vezes g. Isso vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre o r. Então deixa eu explicar isso aqui melhor. A normal é igual ao peso. Então no lugar da normal eu posso colocar a fórmula do peso, que é m vezes g. Esta fórmula aqui é esta aqui, só que no lugar do m de normal, o m vezes o g, que é o próprio peso. Este m aqui, com este m aqui, eu posso simplificar. Vou apenas reescrever essa expressão sem os tarecos que eu cortei, sobre o coeficiente de atrito vezes a gravidade, é igual a v ao quadrado dividido pelo r. Vamos começar a dar nome aos bois aqui. Então, o coeficiente de atrito vezes a gravidade, que vale 10, é igual à velocidade deste carro, que é 20 ao quadrado. Tudo isso eu vou dividir pelo raio da trajetória, que é 200. Adiante. Aqui a gente vai ter agora que o coeficiente de atrito vezes 10 vai ser igual a 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 200. Naturalmente, 400 dividido por 200 dá 2. O 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo o 2. E daqui nós tiramos que o coeficiente de atrito vai ser igual a 0,2. 0,2 o quê? 0,2 nada. Lembrem que o coeficiente de atrito é algo adimensional. Então aí está o valor do coeficiente de atrito, que foi determinado através de todas estas considerações
em relação à força centrípeta. Na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a situação envolvendo o globo da morte. Sabe aquela situação que o motoqueiro fica lá dentro, naquela atração geralmente circense, onde ele fica andando em círculos lá, e aí ele tem que ter uma certa velocidade mínima para chegar lá em cima e não despencar. Então a gente vai ver de que forma a gente pode calcular o valor dessa velocidade mínima também. Antes de eu encerrar essa videoaula, percebam que aqui a massa do carro foi desnecessária, tendo em vista que eu cortei estas duas massas, mas isso não te impede naturalmente de substituir o valor aqui. É óbvio que vai dar o mesmíssimo resultado. Por hoje é só, moçada, nessa videoaula. Na próxima a gente vai discutir então um pouquinho sobre o globo da morte. Até lá!